O Gustavo Ribeiro mandou uma pergunta aqui, e eu vou aproveitar a pergunta dele para linkar com uma das perguntas que está aqui no nosso roteiro. A pergunta dele fala o seguinte: um dos problemas na literatura da ordem é justamente ter uma gama de autores até renomados com conceitos que eram estabelecidos por repetição do passado, ou achismos, não buscando a fonte fiel da informação. E aí que vem o link com a pergunta do nosso roteiro, que é justamente essa questão: onde estão e como discernir as fontes boas das fontes ruins? Sensacional. Gustavo, obrigado por levantar essa bola. Guilherme, obrigado também pela sua pergunta, né? Porque juntando as duas coisas, é isso. Qual é a fonte confiável? A princípio, o ritual. Eu falo, como assim a princípio? Porque algumas vezes o espírito inovador acaba gerando ervas daninhas. Aí você fala, como assim, cara? Porque o pessoal muitas vezes vem querer mexer nas coisas, né? Muitas vezes até por uma questão de ego, quer botar o nome na história. E aí mexe no ritual e coloca a abobrinha. Até porque a pessoa não conhece da onde vem aquilo e faz um julgamento ali equivocado por uma visão enviesada, né? Isso acontece muito entre os ritos. Tem nome de personagens que aparecem em determinados graus, ritos, enfim. De repente, no outro rito, aquele mesmo personagem, por exemplo, bíblico, aparece num outro contexto. E aí as pessoas, na hora de querer mexer no ritual, falam, não, mas de acordo com a nossa visão, olha, fulano ali errou, o nome certo é esse aqui. Ou esse fulano não faz aquilo, ele faz outra coisa. Então, cara, é falta de conhecimento, né? É muita presunção. E aí, quando a gente fala de autores maçônicos, assim, na década de 90, eu trabalhei nas Zéfiros Alfaias Maçônicas. Era uma das mais tradicionais lojinhas de paramento do ramo. Só que ela também vendia literatura. Mais de 1000 títulos. Não era só maçonaria. Lá tinha de tudo. Esoterismo, religiões, história. Era um barato. E eu tinha que vender os livros. E o Zeferino, né, Ríbola, que era o dono, ele me fazia ler um pouquinho, pelo menos, né, do índice, do prefácio, para saber do que as obras falavam, para saber o que oferecer para os clientes. Então, ali foi a minha primeira grande imersão nesse mundo de confusão que é a literatura maçônica. Grandes nomes nem sempre estão certos. Então, a minha visão, assim, ó, vamos pacificar a coisa. É uma visão pessoal minha. Não é regra para ninguém. Eu sou da opinião de que é o seguinte: aprendiz, companheiro e mestre tem que ler o ritual. Tem que fazer trabalhos escritos com base no ritual. Qual? O seu ritual. O que a sua potência estabelece para o seu rito que a sua loja adota. Ponto final. E a literatura maçônica? Depois que você for mestre, você lê o mundo. Você lê tudo o que você quiser. Agora, antes, minha visão, não leia nada. Se o cara não for bom o suficiente para fazer um trabalho escrito a partir de uma única fonte, que é o ritual, sem comparativo com qualquer outro livro do planeta, então ele não tem a disciplina do aprender a aprender. E quem não tem a disciplina do aprender a aprender jamais terá a competência do aprender para ensinar. E mais aprende quem ensina, só que quem ensina coisa errada difunde o erro. Então, por exemplo, o Grande Oriente Paulista, através do Sereníssimo Grão-Mestre, o irmão Fernando Fernandes, delegou para um grupo de entusiastas do rito de York, do qual eu faço parte, né, a missão de, através da grande secretaria do rito de York, né, que cuida de ritualística, nós elaborássemos, então, tudo aquilo que tínhamos aprendido das nossas práticas virtuais ao longo da pandemia. Nasceu o projeto Mestre de Lição. Hoje está institucionalizado, tem videoaula nossa lá no Unigop, que é a Universidade Corporativa do Grande Oriente Paulista. Além do projeto Mestre de Lição, que eu já falo rapidinho disso, nós temos o York Quintas. Uma vez por mês, numa quinta-feira, vem um conteúdo novo de uma interação online onde as pessoas estudam, se preparam sobre um tema comum para poder entrar ali e ter uma atividade com um mediador, né? É um estudo guiado. Nós temos outras atividades em paralelo, desde ensaios, seminários e etc. Tudo isso pensando no rito de York. Bom, qual é o resultado? Pois bem, quando a gente pensa o mestre de lição, isso vai dar margem para você fazer outras perguntas, tá, Gui? É assim, como é que o cara entra na maçonaria e aprende alguma coisa? Não adianta dar o livrinho para ele só.
E não adianta ficar lendo o livrinho dentro de reunião, só. Né? E não adianta ficar pedindo para o cara fazer trabalho que, de repente, não tem profundidade, algumas vezes não tem nem nexo. Algumas pessoas copiam coisas de autores diversos e acham que entenderam sobre o que realmente estavam estudando, e, na verdade, chegaram a uma confusão ao invés de um aprendizado de fato. Então, nos programas de maçonaria inglesa e americana, o aprendiz e o companheiro mal entram em loja, mal frequentam reuniões. Eles têm que memorizar páginas e páginas e páginas do ritual. E somente quando eles memorizam tudo aquilo é que eles mudam de grau. Isto é um programa focado na literalidade do texto. E o brasileiro tem um equívoco de falar assim, o decoreba não é pensar. Então, para quem não conhece o poder mental da memorização, realmente não sabe o quanto isso transforma a sua capacidade cognitiva de assimilação, de interpretação, de derivação. A pessoa que é capaz de assimilar ao ponto de reproduzir com as mesmas palavras, ela é capaz de reproduzir com outras palavras. Esta é a verdadeira capacidade do mestre que ensina. Eu não vou ensinar a mesma coisa da mesma forma para todo mundo. Eu vou ensinar a essência de formas diferentes para que as pessoas tenham a mesma compreensão da essência. Então, saber ensinar é, inclusive, ajustar o seu vocabulário ao vocabulário da pessoa que aprende. Mas, para isso, você precisa conhecer o vocabulário que codifica aquele aprendizado e os sinônimos. Do contrário, é só ilusão de conhecimento. Então, ao meu ver, a melhor forma de se aprender maçonaria é esta. Aprendiz estuda ritual de aprendiz. Companheiro estuda ritual de companheiro. Mestre estuda ritual de mestre. Quando ele tiver versado nisso, meu amigo, leia tudo e mais. Não para no grau de mestre, não. Vá para os altos graus. No Brasil, nós temos 9 ritos. Nós temos um monte de coisa para aprender. A maioria dos países não tem tudo isso. Então é assim, no Brasil, você pode viver 90 anos e você jamais terá conseguido aprender tudo que a maçonaria brasileira tem à sua disposição para te ensinar. Perfeito, meu irmão. E vou até acrescentar que é a primeira vez que eu vejo alguém defender um método baseado em decoreba, como o próprio irmão falou, e eu entendi o seu ponto e concordei com ele. É a primeira vez que eu concordo com isso na minha vida. eu era bem reticente quanto a isso, mas gostei muito do seu argumento, meu irmão.